Chegamos à terceira parte da nossa aula, né, Criando um Novo Negócio, do nosso curso de empreendedorismo. Então a gente já comentou nas aulas anteriores, né, sobre as oportunidades do empreendedor, e lembrando, né, mais uma vez, eu faço questão de falar isso, que o empreendedor sempre tem uma proposta, uma solução para o mercado. Então essa solução pode ser um produto, um serviço, um treinamento, um curso, qualquer coisa que sensibilize o mercado, que tenha interesse, que leve interesse ao mercado. E em troca, esse empreendedor vai, na maior parte das vezes, receber um dinheiro, né? Que pode ser à vista, a prazo, com venda por cartão de crédito, em dinheiro, espécie, mas também pode ser outros retornos não financeiros, como eu dei o exemplo do nosso curso, né, do nosso canal, em que talvez o principal retorno seria o feedback de vocês, né, com a impressão sobre os vídeos, né, sobre se está ou não ajudando, e o próprio crescimento do canal com números de inscritos, né. Isso mostra também um certo interesse das pessoas por aquele tema. Então, criando um novo negócio, terceira parte, a gente chega nas fontes de ideias para novos negócios. A gente já comentou um pouquinho, alguma coisa relacionada com isso lá na unidade 1, né, mas agora a gente enfatiza um pouco mais, lembrando que tudo isso, né, boa parte está dentro do livro do Long Neck, que é a Administração de Pequenas Empresas. Então, algumas fontes de ideias para novos negócios, né? Então, uma vez que os novos negócios começam com ideias, vamos considerar a circunstância em que essas novas ideias tendem a proliferar. Veja que até coloquei aqui num desenho de imaginar que ele está saindo da multidão por meio de um balão inflável, né? Então ele está se destacando dos demais, né? Ele teve uma ideia e aí resolveu lançá-la. Então diversos estudos discutiram a questão de onde surgem ideias de novos produtos para novos negócios. Primeiro, a experiência profissional. Então a pessoa que trabalha num local e aprendeu a trabalhar ali. Então imagina um pizzaiolo, né, trabalha numa pizzaria fazendo pizzas e ele durante 5 anos trabalha ali, faz cursos, aprende bastante, até que ele resolve abrir sua própria pizzaria, né, com todo o know-how que ele tem. Então uma base de ideias de novos negócios é a experiência pessoal, que é obtida tanto em casa quanto no trabalho, né? Então tem pessoas que aprendem serviços em casa também, né? E que isso aí vai fazer com que ela tenha essa certa experiência para poder abrir um negócio. Então imaginem que uma pessoa, né, um homem ou mulher, fazia bolos incríveis em casa, né? Então muitos bolos e as pessoas gostavam daqueles bolos salgados. E aí, por que tu não faz e vende para fora, né? Aí a pessoa começa a ver que ela teria condições, então ela começa a fazer e postar no Instagram, no Facebook, numa rede social qualquer, e aí começa a obter os primeiros clientes. Aí chega um momento que ela pensa assim, o espaço da minha casa não dá, então ela vai e transforma a garagem num local para fazer esses produtos, não sei, ou de repente aluga um espaço próximo da casa deles para fazer esses novos produtos e aí vai crescendo, né? Então, a partir da experiência pessoal é possível sim que gere ideias para novos negócios. Do conhecimento adquirido de seus empregos atuais ou recentes, alguns empregados também veem a possibilidade de modificar um produto existente, aprimorando um serviço ou reproduzindo um conceito de negócio em um local diferente. Então é aquela ideia que eu comentei em aulas anteriores do empreendedor que trabalha num local e ele não concorda muito com a forma que é feito, né? Ele pensa, isso aqui podia ser diferente, só que quando tu é empregado, tu está seguindo ordens, né? Tu não tem muito, talvez tu até tenha algumas condições de sugerir alguma mudança,
mas quem bate o martelo é o proprietário, é quem tem decisão, né, a respeito daquela empresa. Então isso pode frustrar muitos empreendedores que vão falar, olha só, deixa o dia que eu abrir a minha empresa, aí eu vou fazer tudo diferente. E aí chega esse momento, ele consegue realmente fazer de acordo com o que ele pensa. Uma outra possibilidade são os hobbies, né? Então, às vezes, os hobbies crescem além de sua condição de hobbies e se tornam negócios, né? Então, por exemplo, imaginem, né, uma pessoa que faz tricô. Então, ela faz tricô, é bem dentro da ideia lá dos bolos, né, dos salgados. A pessoa faz aquilo lá, eu faço isso só para casa, para festas de crianças, ou então o tricô, eu faço só para mim, para o pessoal aqui, ou artesanatos, né? E aí chega um momento que a pessoa vislumbra que aqueles salgados que ela faz só para a família, aqueles bolos, ou o tricô que ela faz, as diversas peças, ou artesanato, ela começa a pensar que isso de um hobby pode ser algo que dê dinheiro para ela. E aí isso pode aguçar a criatividade e fazê-la pensar em um empreendimento, né? Deixar de ser apenas um hobby, mas passar a ser um negócio. Aí até o livro do Long Neck comenta, né, um colecionador de moedas que compra e vende moedas para formar uma coleção pessoal, ele pode se tornar facilmente um profissional do ramo. Então é bem comum isso, né? Às vezes o colecionador ele começa a adquirir peças de outros locais e aí ele vai acabar vendendo aquilo, né? Ou vai fazer uma exposição daquilo em que ele tem talvez um intuito de venda. Falando nisso, eu lembrei, né, de um estabelecimento que fica numa cidade de Minas Gerais, que não é uma cidade histórica, mas é uma cidade com muito trânsito de pessoas, embora não seja tão grande assim, que um empreendedor ele tem uma loja lá de produtos artesanais mineiros, de Minas Gerais. Então, diversos tipos de produto, né? Ele tem a loja lá, é como se fosse uma loja em que as pessoas vão para comprar lembranças daquela cidade, ou lembranças de Minas, né? Como é uma cidade universitária, vai pessoas de todos os locais do Brasil, até de fora do Brasil, né? Eu estou falando de Viçosa, Minas Gerais, onde eu estudei na UFV, e aí esse empreendedor, o que ele faz? Ele tem a loja dele, com diversos produtos artesanais, né, bem característicos de Minas Gerais. Então as pessoas vão lá para visitar os filhos, né, ou vão lá para estudar, e aí ela pensa assim, eu vou voltar para minha cidade de São Paulo, do Rio Grande do Sul, e eu vou levar para alguém que eu conheço lá uma lembrança aqui de Minas Gerais. Então ele vai lá e compra nessa loja, por exemplo. E aí ele comentando numa entrevista, ele diz que ele está sempre viajando, né? E nas viagens dele, ele vê em todo o estado de Minas Gerais, ele vê uma coisa interessante, ele compra. Então ele vai comprando para ele abastecer de coisas novas a loja dele, né? Então ele é como se fosse um colecionador, ele está comprando, né, para revender depois. Então é bem interessante, e acabou sendo um hobby, né? Ele colecionar aqueles objetos de artesanato, mas não só colecionar, mas também revendê-los. Uma outra descoberta acidental, né, serendipity, que como fonte de novas ideias para iniciar os negócios, a descoberta acidental envolve algo chamado serendipity, né, que é a faculdade de fazer descobertas desejáveis casualmente. Então qualquer um pode topar com uma ideia útil no decorrer do dia a dia, né? Descobertas acidentais, olha, realmente isso poderia ser feito, às vezes o próprio empreendedor não tinha ideia daquilo. E aí eu coloquei, pessoal, para que eu lembrasse a hora que eu fosse fazer essa aula, da guia de cachorro. Por que guia de cachorro, Ricardo? Eu estava assistindo um vídeo, né? Acho que era até de um Globo Repórter, falando sobre sustentabilidade. Eu mostro isso para os alunos dos nossos cursos, né, na universidade.
Era uma oficina de carros, né? O rapaz lá, o dono formado em gestão ambiental, muito preocupado com a parte sustentável, né, com a reciclagem de tudo que ele utilizava lá. E uma das coisas que ele utilizavam lá eram umas tiras, né, que acabavam sendo descartadas de borracha, né, e também cintos de segurança que depois tinham que ser trocados, ou seja, resíduos, né, sobras, algo que não servia mais e que acabava podendo ter uma destinação, né, o lixo, né, e ele sempre, na medida do possível, ele tentava reaproveitar. Então um dia ele estava com essa tira, que era como se fosse uma fita, né, de borracha, e aí alguém foi lá e falou assim, e para que tu faz isso? O que tu faz com isso? Né? Ele falou, é uma tira de borracha, eu tenho pensado em algumas soluções. Aí eu falei assim, aí o cliente disse, né, olha, mas é muito legal, isso aí é uma guia para cachorro, então, porque parece uma guia para cachorro. Aí ele falou assim, olha, eu não tinha pensado que essa fita poderia um outro consumidor, cliente chegou e falou, essa é uma guia para cachorro, e aí ele se deu conta que nem ele, nem aquele primeiro cliente estavam pensando naquela fita, né, de borracha como uma possível guia para cachorro. Então ele passou a fazer toda a estruturação, né, daquela fita para que ela virasse efetivamente uma guia para cachorro. Então uma descoberta acidental. Ele tinha matéria-prima, não pensava no uso que poderia dar para aquilo, até que um cliente chegou e ele imaginou, né, que aquilo ali poderia ser uma guia para cachorro. Um outro que talvez seja o mais comum é a busca deliberada, né, de um empreendedor em perspectiva, a exploração proposital para encontrar uma nova ideia. Ele está investigando se há possibilidade ou não de se abrir um novo empreendimento em tal local. Os empreendedores podem estudar suas próprias capacidades ou então olhar para novos produtos ou serviços que são capazes de produzir, procurar as necessidades de mercado e relacioná-lo com a sua própria capacidade. Quando a gente pensa essa busca deliberada, é a melhor forma, porque ele está vendo se há condições reais dele ter sucesso com aquele empreendimento. Por isso que é falado aqui que essa última abordagem, que é essa da busca deliberada, né, que a busca deliberada tem a ver com as necessidades de mercado, geralmente produz negócios mais bem-sucedidos, porque houve um estudo por parte do empreendedor, especialmente em campos de bens e serviços relacionados a esse mercado, né, do que descobertas acidentais, que pode dar certo ou não, né, ou hobby, ou a própria o hobby, ou então a própria experiência pessoal, né. Então esses três aí, mas geralmente a busca deliberada demanda muito estudo, e elas podem ser conjugadas também, né, gente. Tu pode ter experiência profissional, né, e fazer a busca deliberada. Tu pode ter um hobby, né, um tricô, um artesanato, mas procurar para ver se o mercado está buscando aquilo. Outras fontes de ideias para novos negócios são revistas e outros periódicos, né? Então, por exemplo, o caso da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, de repente tu vê do outro lado do país alguém faz um determinado tipo de empreendimento e tu acha que pode replicar isso na tua cidade. Ou os próprios programas de TV, né, como o próprio Pequenas Empresas, Grandes Negócios, tem o Mundo SA, tem outros, né, ligados a empreendedores, né, então é uma forma de buscar mais informação, né, e de aguçar essa criatividade do empreendedor. Ele passa a ler sobre casos de sucesso, ele passa a entender que há pessoas que deram certo com um determinado tipo de empreendimento e pensa se ele não poderia fazer o mesmo.
Então, a busca deliberada ajuda de forma geral a estimular o preparo mental. Aqueles que pensam em ser empreendedores e estão pensando seriamente em ideias de novos negócios serão mais receptivos a novas ideias de qualquer fonte. Então é bem interessante, quanto mais a gente busca, mais a gente lê, a gente vai tendo uma ideia melhor. Isso não é só para o empreendedor. Todos nós, né? Por exemplo, eu vou preparar aulas, quanto mais eu estudar de mais autores, né, quanto mais eu ler, mais eu vou ter condições de ofertar um produto que seja interessante para as pessoas, ok? Bom, então para finalizar essa aula eu gostaria de agradecer, né, a presença de vocês, lembrar das nossas redes sociais, tá, do Administração Verde, o nosso site, os nossos livros, né, publicados e também o nosso canal no YouTube. Então na próxima aula a gente segue no nosso curso de empreendedorismo, unidade 2, e aí estamos agora finalizando a aula 7, a próxima a aula número 8, ok? Aguardo vocês, até lá.